Estamos aqui em mais uma entrevista From the Top, hoje com o gerente executivo de vendas de ônibus da Scania do Brasil, o senhor Wilson Pereira. Wilson, primeiro a América Latina foi o segundo maior mercado de ônibus da Scania em 2009. Eu queria primeiro uma visão geral sobre a América Latina e depois mais especificamente sobre o Brasil. Olha, os mercados da América Latina sempre foram os principais em relação ao sistema global da Scania. Nós tivemos um momento de crise, durou um certo tempo, mas este ano nós já retomamos a nível do Cone Sul. Especificamente sobre o Brasil, nós também retomamos nossas vendas, especificamente no setor de rodoviários. Urbanos, nós temos uma linha bastante extensa de produtos também, que nós estamos divulgando a nossa participação nesse mercado. Mercado de urbanos. Exatamente. E qual é a perspectiva da Scania para esse segmento especificamente? A Scania já é um tradicional fornecedor do segmento de rodoviário. No segmento de urbanos, nós estamos com uma linha de pesados bastante extensa. Nós temos hoje o nosso carro-chefe, que é o 15 metros, e também tem uma linha completa de articulados. No padrão, que é o veículo 1320, nós também temos uma participação ainda pequena, mas nós temos a expectativa de podermos estar atendendo esses mercados e aumentando a nossa participação pouco a pouco. Ok. E com até pegando esse gancho, a questão da Copa do Mundo, esses eventos olímpicos, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, qual é a expectativa de vocês e com esses lançamentos? Qual é a visão de vocês para esse futuro? Hoje é um dia um pouco ruim para estar falando disso, depois de uma ressaca dessa, mas a gente não pode esquecer que a Copa do Mundo para 2014 é uma realidade. E todos nós sabemos que o caderno de encargos que envolve um projeto importante como esse é muito pesado, principalmente na área da mobilidade urbana. E a Scania, eu diria até como os outros fornecedores de chassis, eu acho que estão preparados para poder atender a demanda desse mercado. Esses projetos, evidentemente, vão sair do papel num momento qualquer. De agora em diante a gente pode dizer, se isso não for realidade, a gente já vai estar atrasados. Em termos de estrutura, em termos de produção, o senhor acha que a produção consegue acompanhar, os montadores vão conseguir acompanhar essa demanda, já estão se preparando? Como é que estão os preparativos? Quando a gente fala em mobilidade urbana, eu acho que o principal entrave, a maior dificuldade é você criar a própria infraestrutura, que são os corredores, abrir esse leque de opções nas grandes cidades, porque em termos de montagem de chassis, a indústria como um todo está preparada, tanto nós como os nossos concorrentes, porque nós já temos produtos aqui no Brasil que são produtos globais, produtos mundiais, e que eles já atendem a essa demanda de transporte pesado. E o que o senhor acha, o que o senhor imagina de incremento de negócios em termos de volume para esses dois eventos? Certamente até 2014, um pouco mais adiante com as Olimpíadas também, vai haver um incremento de mercado para o segmento de transporte pesados em se falando de urbanos. Os volumes para segmento de pesados não são tão expressivos como a gente compara com o segmento rodoviário, e principalmente quando a gente fala em linhas de alimentação que basicamente usam um pouco de motor traseiro e muito de motor dianteiro. A gente está falando de corredores que vão atender a especificação do caderno de encargos. Esses corredores terão que ser preparados, e essa preparação já começou em alguns importantes mercados, mas ainda não sair da realidade do papel, ainda não. O senhor percebe já uma preparação, pelo menos, dos grandes frotistas nesse sentido, ou ainda as empresas ainda estão receosas? Como é que é a tua visão? Em relação às empresas, ainda não há nenhuma mobilização. O que a gente percebe é que as cidades sedes, quando se fala em Copa do Mundo, nós já temos aí mais ou menos umas 12 cidades sedes se movimentando. A gente já pode mencionar quase uma dúzia desses projetos, pelo menos 2 ou 3 deles já se movimentaram. Um deles, vou citar especificamente o Rio de Janeiro, já
saiu com uma licitação, prevendo 2 corredores importantes para a cidade de Rio de Janeiro, porque ela precisa se adiantar. As outras ainda estão em projetos junto aos órgãos oficiais, principalmente a BNDES, para financiamento. Mas as empresas em si, elas têm já uma estrutura formada. Elas somente um pouco mais próximo da efetiva implantação dos sistemas de corredores é que elas vão estar mobilizadas, não muito antes. Vamos pedir licença, vamos chamar um intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o From the Top com o senhor Wilson Pereira da Scania. Wilson, a gente estava conversando sobre BRT, a gente terminou dando uma pincelada. Eu queria que você especificasse um pouco melhor quais são os projetos da Scania dedicados ao projeto de BRT para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Eu acho que BRT hoje no Brasil é uma coisa que veio há um certo tempo atrás e hoje tudo se fala sobre BRT e nada mais é do que uma sigla em inglês que traduz corretores de ônibus, mobilidade, veículos pesados, andando em corredor, em via segregada. Nada mais é que o BRT. Mas a Scania, hoje ela tem uma linha de produtos voltada para o segmento de urbanos pesados. O nosso carro-chefe hoje é o veículo 15 metros, que começou a ser comercializado já há uns 8 anos. Cidades como São Paulo, que hoje possuem pelo menos umas 300 unidades circulando, e também na Grande São Paulo, e outras cidades que já começaram a adotar o veículo com 15 metros em suas frotas. Também temos articulados, piso baixos e piso normal, tanto por 15 metros como os articulados. Apenas a Scania hoje não tem, você não me perguntou, mas eu estou respondendo, não temos o biarticulado. Nós entendemos que, economicamente, tanto o veículo 15 metros ou o veículo articulado sustentam muito bem a demanda de transporte para veículos pesados dentro da mobilidade urbana. São veículos mais econômicos e mais adequados à nossa realidade. Os articulados? Articulados e especificamente o 15 metros, que hoje é um veículo exclusivo Scania. Ele transporta cerca de 20% a menos que um articulado, num custo operacional muito mais interessante que um articulado. E no caso dos biarticulados, já que o senhor mencionou, quanto seria a capacidade, qual é a diferença para quem não entende tão bem do negócio, qual é a diferença de capacidade de transporte? É muito simples. Um biarticulado tem um veículo de 29 metros, um articulado mais 18 metros e 15, e no nosso caso nós temos, além do articulado, nós temos o articulado 8x2 com um comprimento de 20 metros e 15. E o 15 metros que já traduz o comprimento do veículo. De um para o outro, um 15 metros transporta hoje cerca de 20% a menos que um articulado, e um articulado transporta mais ou menos a mesma quantidade de passageiro em relação ao biarticulado. Ou seja, um articulado que fica no intermediário, ele tem um custo operacional bastante mais elevado do 15 metros e bem mais econômico do que um biarticulado. Ou seja, o biarticulado hoje é um veículo mais caro no preço inicial, preço de aquisição, e um custo operacional também bem mais caro. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o custo por passageiro transportado são bem diferentes entre essas classes de veículos, e mais caro ainda no biarticulado. A gente está falando de tecnologias, né? Uma delas vocês apresentaram, inclusive, no Challenge Bibendum, que foi recentemente no Rio de Janeiro. Uma delas foi o etanol. Eu queria que o senhor pormenorizasse essa questão, essa tecnologia para o nosso leitor e para o nosso web
quem assiste o nosso programa, e eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. O articulado, aliás, o etanol, que o etanol hoje, é bom que a gente enfatize que ele é um motor com aplicação de etanol. Okay? Tanto ele serve desde o motor dianteiro, como o veículo traseiro de padrão, até o articulado. Então, é opção de motor. O etanol hoje é a alternativa que a Scania globalmente encontrou para combustíveis não fósseis e não poluentes. O etanol hoje roda na Suécia com cerca de 400 unidades somente na cidade de Estocolmo. Quase que mais da metade da frota circulante da cidade, e tem uma tendência de rodar somente com esse combustível não fóssil. Outras indústrias adotaram outras opções de veículos que poluem menos. Uns gás, outros híbrido. No nosso caso é o etanol. E o etanol, no nosso caso, tem a dupla vantagem de ter um combustível produzido aqui no Brasil, que é um derivado da cana-de-açúcar. Ou seja, um custo bem interessante, atende a normas ambientais acima do Euro 4, acima do Euro 5. Hoje é um veículo que praticamente não polui, e nós, com esse veículo que nós apresentamos no Challenge Bibendo, no Rio, é um veículo que já roda em São Paulo, já fazem 2 para 3 anos. No caso específico foi um 15 metros, mas nós temos um padrão também rodando em São Paulo. Os resultados deles são extremamente interessantes. Ele não polui quase nada, e essa vai ser uma opção das grandes cidades. No caso em São Paulo especificamente, já tem uma lei ambiental de não poluinte que vai ter que ser atendido, e o sistema de São Paulo já optou o etanol como combustível alternativo. Deve acontecer muito brevemente. Em termos de custo, quanto que sai para o bolso do consumidor essa tecnologia nova? E eu queria saber também de consumo. Já houve esse problema, né, no passado, e queria saber como está hoje. Vocês avançaram nessa tecnologia no sentido de consumo também? Como é que está? Quando a gente fala em consumo e custo ao usuário final, a gente tem que separar muito bem o que é custo para o sistema, custo para o operador e custo para o passageiro. Evidentemente, a primeira maioria sabe que um sistema de transporte público nas grandes cidades, ele leva uma carga de custo subsidiado. E não vai ser diferente nesse caso. Quando a gente fala do etanol, ele tem um custo final, quando compara com o diesel, cerca de 20% ou um pouco mais por cento acima do custo operacional. Mas ele tem o ganho ambiental e o ganho para a saúde pública muito grande. Para o usuário final, que foi a sua pergunta, não deve ter reflexo segundo os órgãos públicos que estão tratando desse tema. O que deve haver é uma participação do órgão público para subsidiar um pouco mais esse sistema de transporte. Mas certamente o ganho ambiental e de saúde pública é extremamente importante para a população. Para quando o senhor espera que isso vai ser efetivamente virar uma realidade, né? O etanol na frota de maneira geral? Para a Scania já é uma realidade. É um produto testado na Europa, consagrado. Aqui já estamos testando há 3 anos, também já é uma realidade. O que está faltando é somente o poder público decidir por essa opção. Pedir licença mais uma vez, vamos aos intervalos. Estamos de volta com o From the Top, com Wilson Pereira, da Scania.
Wilson, por falar em challenge, que a gente estava falando antes, vocês têm um projeto chamado Bus Challenge. Eu queria saber, com clientes, né? Queria primeiro que o senhor me contasse um pouco, me explicasse como é o projeto e quais os resultados ele tem dado até hoje. Na verdade, o projeto chama Bus Challenge, é um projeto que nós já concluímos. Nós idealizamos esse projeto quando do lançamento da série nova, e a verdadeira intenção foi estabelecer um comparativo da performance desses nossos produtos que estávamos lançando com os nossos concorrentes diretos. E aí eu cito diretamente Mercedes e Volvo. O que nós fizemos? Nós escolhemos clientes, operadores que têm nas suas frotas, na composição das frotas, veículos dessas três marcas. Colocamos essa nossa unidade para rodar em paralelo, ou seja, junto com esses nossos veículos concorrentes. Contratamos uma empresa que foi o Instituto Mauá, que é uma empresa independente, para fazer a avaliação dos resultados desse projeto. Foram 4 clientes no Brasil, em diferentes regiões, com diferentes tipos de chassis do nosso e do concorrente. Fizemos uma avaliação da performance dessas unidades ao longo de um ano e tiramos os resultados. E a conclusão que nós queríamos e realmente conseguimos foi medir o comparativo de performance operacional dos veículos, principalmente no aspecto consumo de combustível. Eu posso até constatar, e a empresa independente que foi o Instituto Mauá, que trouxe o resultado para nós, os veículos Scania, chassis Scania, foram bem mais econômicos do que os nossos veículos concorrentes, com cifras de até 10%, 12% de economia de combustível. Foi um projeto extremamente interessante para a marca Scania. Esses 10%, 12% de ganho para o frotista é um senhor ganho. Isso gerou algum negócio? Certamente geraram negócios em clientes que antes não possuíam Scania, que não foram motivados por esse resultado, mas que na realidade o consumo de combustível tirou aquela dúvida que ele ainda tinha de comprar um chassi Scania, porque em frotas, seja ela pequena, média ou grande, quando a gente fala de 10, 8, qualquer cifra acima de 3, 4% é extremamente importante na operação do veículo, que quando você compara, tirando folha de pagamento, combustível é a pauta mais importante do custo operacional de um veículo. E quando a gente fala 10, 12%, você pode imaginar o impacto que dá isso no resultado. E esses resultados já são contabilizáveis? Já quantos negócios essa pesquisa gerou? Olha, eu não vou contabilizar em termos de número de chassis vendidos, mas eu posso te adiantar, posso te assegurar que pelo menos uma dúzia de novos clientes vieram para a nossa marca. Um outro assunto em voga é a renovação das concessões das linhas rodoviárias, que ainda está em suspenso na ANTP, né, pela questão da pesquisa e tudo mais. Isso tem atrapalhado muito os negócios de vocês? Até que nível isso interfere nos negócios? Olha, ela interfere bastante. Interfere para o segmento como um todo. Quando a gente fala de rodoviário, nós estamos falando de uma frota de mais ou menos 13 mil unidades em circulação, onde tem mais de 300 operadores, empresas expressivas que são usuários de chassi Scania ou do nosso concorrente, que precisam ter uma coisa clara em termos de perspectiva do segmento para poder estar reinvestindo. E a NTT, que tem a prerrogativa de normatizar as renovações, constitucionalmente já devia ter feito isso há 2 anos. Não fez. Teve uma dificuldade muito grande de poder fazer a equação virar realidade. E esse desafio que está marcado para 2012 ainda é uma incógnita muito grande. Agora, certamente isso está atrapalhando os planos de investimento e renovação dos grandes frotistas, e
certamente essas frotas estão envelhecendo e vão precisar cada vez investir mais em renovação a um custo muito maior. O senhor tem ideia de quanto está a idade média hoje dessa frota especificamente? Acima de 8 anos. Quando você fala de uma frota de 13 mil unidades, imagina o que é uma frota envelhecida em 8 anos. É muito alta. E o senhor tem alguma expectativa de que isso... O prazo é 2012, mas eles ainda estão na pesquisa, a pesquisa atrasou bastante, pelo que a gente pôde apurar nessa última edição de Transpodata. Qual é a tua expectativa? O senhor que está dentro do setor, qual é a tua esperança? Há 2 anos atrás devia ter havido o processo de licitação de renovação. Não houve. Jogou-se para 2009, também não conseguiu. 2010, impossível, porque é ano de eleição. Ficou para 2012. Agora, resta saber se eles vão fazer uma renovação parcial, por tempo determinado, qual vai ser a equação que eles estão montando para fazer isso. Porque, constitucionalmente, vai ter que fazer. Agora, eles vão ter que encontrar a melhor fórmula. E essa melhor fórmula está sendo estudada. A participação da agência, dos grandes operadores, de consultores, da indústria como um todo. Está se tentando achar o melhor caminho, porque não se pode desprezar um setor que roda com essa quantidade de unidades a nível de Brasil e provocar o risco de fazer um apagão rodoviário. Não se pode correr esse risco. Até falando sobre essa questão de mercado, com volume tão alto e novos concorrentes acenando para entrar no mercado nacional, como MAN, Veco, enfim, outros tantos. O senhor acha que tem espaço para tantos concorrentes? O espaço sempre há. Se não houver, se encontra. Nós estamos falando do principal mercado a nível mundial, que é aqui no Brasil. A nível de mercado como um todo, a gente fala em 20 mil unidades nos 2 segmentos, rodoviário e urbano, acima de 12 metros. Parte disso aí, pelo menos entre 3,5 e 4 mil, são rodoviários. Os veículos pesados dos rodoviários absorvem pelo menos a metade disso, ou seja, cerca de 2 mil veículos. Então, há espaço para que um ou outro concorrente venha para esse mercado, como já acontece na Europa. Agora, os majoritários, ou seja, quem vão ser os líderes do mercado, vão ser aqueles que têm um produto mais ajustado e mais adequado à nossa realidade. Então vamos, só para fechar a entrevista, queria que o senhor me desse esses números mais novamente para a gente reforçar. Para 2010, expectativa de Scania e mercado, urbano e rodoviário, qual a expectativa do senhor? Os números são aqueles que a gente trata a nível de Anfávia. Quando a gente fala de veículos acima de 12 metros, a gente está falando mais ou menos em 20 mil unidades, urbano e rodoviário. Em rodoviários, somente rodoviários, a gente fala em torno de 3.500 unidades, que deve ser a cifra que vai finalizar o ano de 2010. A Scania deve ficar com seus 38%, próximo dos 38% de participação desse mercado de rodoviário. E para o próximo ano já tem alguma expectativa de negócios, já em função daqueles projetos que a gente conversou antes, Copa do Mundo, etc. Já tem alguma... Já estão acenando com algum número ou ainda não? Olha, não há nenhuma projeção de números. A gente imagina que vai ser crescente. E existe uma razão muito importante para isso. Nós estamos pulando de Euro 3 diretamente para Euro 5, pulando Euro 4, por questões de disponibilidade de combustível. A gente sabe que quando a gente muda a tecnologia, certamente ela vai custar um pouco mais caro, porque novas tecnologias que atendam ao meio ambiente, ela desenvolve novas tecnologias e ela por isso mesmo custa mais caro. Então haverá uma tendência dos operadores a antecipar a renovação por conta de adquirir um produto que dentro da legislação ele vai pagar um pouco mais barato. Mas o senhor espera que vai ser um processo natural, né, de mudança de tecnologia, enfim, nada muito traumático?
Não, é um processo. O operador, o mercado já absorveu isso desde muito tempo. Essas mudanças, nós passamos do Euro 1, Euro 2, Euro 3, agora vai para Euro 5, que são mudanças de tecnologia necessárias a atendimento das normas ambientais. Claro que tudo isso incorre em você reaprender um pouco, aliás, não é nem reaprender, é você atualizar um pouco a sua operação, mas isso não vai trazer nenhum trauma para o mercado. Ok. Wilson, obrigada mais uma vez pela sua presença. Tivemos mais um From the Top nessa edição com Wilson Pereira, gerente executivo de vendas de ônibus da Scania do Brasil.